Boa noite. Mas ficou muito ruim. Foi só para chamar a atenção de vocês. Então agora a gente vai fazer de verdade, que o ensaio já passou. Boa noite para vocês. Meus amigos queridos, sejam bem-vindos. Nós estamos chegando na 9ª e última etapa do plantão doutrinário 2014-2015. Neste ano, o plantão doutrinário fez uma singela homenagem, se podemos dizer assim, a uma obra magnífica chamada O Céu e o Inferno, que faz parte da codificação espírita. Esta obra, que é dividida em duas partes, na primeira, onde Allan Kardec faz o exame de todas as filosofias que tratam da morte e do depois da morte, e do céu e do inferno. E na segunda parte, ele apresenta exemplos, 64 exemplos. E eu fico pensando sobre isso, a gente que tem a profissão de estar na sala de aula, muitas vezes a gente fica pensando em exemplos, porque os exemplos elucidam, clareiam os conceitos que a gente quer apresentar. E não só isso, a gente faz todo um esforço de tentar encontrar os melhores exemplos. E aí eu penso, Allan Kardec recebeu comunicações de 1000 centros espíritas sérios no dizer do codificador. E ele escolheu 64 para colocar nesta obra. Deve ter escolhido os melhores exemplos para ilustrar os conceitos que ele queria ilustrar. Então não é por nada que a maior parte do livro são os exemplos. E hoje, encerrando este plantão doutrinário, nós temos a presença do Claudemir Desto, que é o presidente da 10ª União Regional Espírita. Vocês todos já conhecem, ele está ali, mas a gente faz questão de fazer aqui uma pequena apresentação. Ele é nascido em Anaurilândia, Mato Grosso do Sul, em 60. Tá bem, né, Desto? Faz o que pode, né? Vinculado à doutrina espírita desde 1984. E ele é presidente da Sociedade Espírita Francisco de Assis, aqui em Cascavel. Ele é coordenador dos grupos de estudo, de seminários. Ele é expositor, obviamente, da 10ª URI. É presidente atualmente da 10ª URI. E como profissão, ele é bacharel em Ciências Contábeis, funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e é aposentado hoje após mais de 30 anos de serviços, tendo como último cargo superintendente regional na região norte do Paraná. Bem, em companhia dele, nesta noite, a filha, Estela Silva Desto, que é nascida em Rondonópolis. Cada um nasceu num lugar, Desto, como é que foi? Por aí? Ela é nascida em Rondonópolis, em 91, vinculada à doutrina espírita desde sempre, desde que reencarnou. E é também vinculada à Sociedade Espírita Francisco de Assis. É tarefeira da sociedade, é expositora, é coordenadora de grupos de estudo e faz as exposições doutrinárias também pela 10ª URI. Como profissão, ela é médica veterinária. Meus queridos companheiros, para a gente não se alongar demais, convido a todos para uma breve oração. Vamos elevar os nossos pensamentos e logo em seguida a gente passa a palavra para os facilitadores desta noite. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, no encerramento deste evento, conduzido por trabalhadores desta União Regional Espírita, com muito carinho e dedicação. E só temos, neste momento, palavras de agradecimento por mais esta oportunidade de estudo, nesta oportunidade de refletir sobre as verdades espirituais que são trazidas até nós de maneira clara pela doutrina espírita. Mestre amado, nos ilumina a todos nesta noite, agora e sempre, que assim seja. Com vocês. Boa noite a todos, que Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Nós vamos então dar continuidade. Para quem veio em todas as segundas-feiras do plantão doutrinário,
talvez veja alguma informação repetida aqui. Mas como tem muita gente nova, rostos que eu não vi aqui durante esses dias, nós vamos fazer algumas falas repetidas para quem já veio, mas que é importante para nós entendermos a obra, ok? Mas é bem rapidinho, então peço a paciência de todos. Apresentando aí, então, a obra que nós estamos estudando, que é o livro O Céu e o Inferno, nós temos à esquerda de vocês a capa da primeira edição francesa. Aliás, a gente acha isso na internet como sendo a capa. Eu não tive a oportunidade de manusear a edição. O Instituto de Difusão Espírita, que é uma editora de Araras, até publicou uma edição com a capa parecida com essa. Então, quando a gente procura capa da primeira edição de Céu e Inferno, encontramos várias parecidas com essa. Essa foi a melhor que encontrei, com essa resolução, dá até para ler o que está escrito, né? Foi publicada em 1º de agosto de 1865, e o curioso é que apenas 10 anos depois da edição original, nós já tínhamos ela traduzida em língua portuguesa, por obra do Dr. Joaquim Carlos Travassos, que foi membro da primeira diretoria do Centro Espírita Confúcio, um centro espírita surgido no Rio de Janeiro, que foi precursor, a partir do Centro Espírita Confúcio é que surgiu a Federação Espírita Brasileira. Então vejamos aí esses personagens da história do movimento espírita no Brasil. Como é que Kardec compôs esta obra? Naturalmente tem um método científico, e aí nós vamos encontrar na Gênese, essa informação foi trazida pelo André Luiz na segunda-feira passada, mas é importante a gente repetir. No capítulo 1º do livro A Gênese, que foi a 5ª obra publicada por Kardec, esse capítulo se chama Caráter da Revelação Espírita. No seu item 14, Kardec dá a seguinte explicação: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Como que é isso? Então ele diz, fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Os fatos novos era essa comunicação dos espíritos. O Espiritismo, os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Encontrou a lei, né? Depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. É assim que a ciência, a academia procede também. Então ele esclarece que o Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. A partir da observação das comunicações, então, é que Kardec, inicialmente até desconfiado, achando que podia ser uma fraude, ele então vai estudando, cercando de todas as provas possíveis, testando as hipóteses e chega à conclusão que de fato são habitantes de uma outra dimensão espiritual que estão transmitindo, e a partir daí então ele deduz as consequências, elabora as leis e traz as conclusões para nós. Então ele esclarece, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequente explicar e resumir os fatos. É interessante aqui, porque na academia, geralmente uma pessoa instruída, um doutorando, ele estuda tudo o que existe acerca de um determinado assunto. E aí ele é intuído que existe algo mais. Ele então formula as hipóteses e começa a sua pesquisa. Ele vai então produzir fatos que comprovem a teoria que ele elaborou. Vai ver se a teoria dele é verídica. No caso de Kardec é diferente. Ele estudava os fatos. Os fatos, então, surgiram primeiro. E estudando o fato é que ele deduziu a teoria. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação. Quando a gente fala que Espiritismo é ciência, filosofia e religião, a ciência está nessa parte que ele está colocando aqui, nessa metodologia. Então vamos repetir aqui mais uma vez o que contém o livro Céu e Inferno. O título dele, O Céu e o Inferno. Subtítulo, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele traz um exame comparado das doutrinas existentes sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Traz também um exame comparado das doutrinas sobre as penalidades e recompensas futuras.
Também traz um exame comparado das doutrinas sobre os anjos e demônios, também sobre as penas, etc. E aí, em seguida, ele traz numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Vocês já viram isso aqui, sabem muito bem, mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: apenas vamos olhar o livro Céu e Inferno como sendo uma tese. Naturalmente, hoje, quando a gente faz ciência, é um pouquinho diferente, porque os próprios instrumentos de observação, o conhecimento científico, as fronteiras do conhecimento se alargaram. Mas remontando, voltando lá para 1865 ou 1857, 56, quando Kardec estava fazendo essas observações, nós vamos ver o seguinte: vamos olhar o livro Céu e Inferno como uma tese. Qual que é o objetivo da obra, ou dessa pesquisa de Kardec? Comprovar se as crenças sobre a situação da alma após a morte tinham fundamento racional. Porque todas as religiões, elas tinham uma explicação, apresentavam uma situação possível para a pessoa depois que ela desencarnasse. E ela policiava a vida de seus seguidores com base nessas crenças. O que Kardec faz então? A partir dessas informações notáveis que ele obtinha do mundo espiritual, ele resolve fazer um exame para ver o que tinha de fundamento lógico naquelas teorias, naquelas doutrinas. Como uma pesquisa científica, a gente parte sempre do referencial teórico. Quem já leu aí alguma tese sabe, a primeira coisa que a gente faz no nosso projeto, nós pesquisamos o que existe a respeito. Aqui tem uma curiosidade, porque Kardec, quando ele vai trabalhar no referencial teórico, ele vai examinar o que se conhece a respeito de cada tema. Ao invés dele pautar do tema para ampliar o conhecimento, a temática que existia não tinha fundamento. Então ele pesquisa o referencial teórico para desconstruir aquilo que existia. Vamos ver então o que ele pesquisa de teoria. Então ele traz uma análise do porvir e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, a doutrina das penas eternas, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações, da proibição de evocar os mortos. E essa proibição de evocar os mortos, aí também ele vai buscar o referencial teórico disso, que é o Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Tudo isso, a preocupação de Kardec de aprofundar o seu olhar em tudo que existia a respeito do assunto. Pois bem, quais as hipóteses de trabalho que ele elabora então para seu estudo? Ele propõe o seguinte: as crenças estudadas, aqui no caso, essas crenças que existiam acerca desses assuntos, são verdadeiras ou são falsas? Faz todo um exame naqueles capítulos que nós mostramos agora, e aí ele vai usar a seguinte metodologia para comprovar se tem fundamento ou não. Se eu perguntasse para vocês aqui, se nós quisermos saber, por exemplo, como é o mundo espiritual, ou como é morrer, com quem que a gente deveria conversar? Com quem? Com quem já morreu. Só quem passou pela experiência é capaz de dizer como é, não é verdade? Então ele faz entrevistas com quem já morreu, que são os únicos capazes de dizer como é lá. Ele faz então uma análise das informações fornecidas por esses habitantes do além. Ele busca informes coincidentes na comunicação de um, na comunicação de outro, de acordo com o perfil psicológico das personalidades comunicantes. O que esse espírito que tem esse perfil diz que coincide com esse outro que tem o mesmo perfil diz, para ver se dá para se estabelecer um padrão. É isso que ele faz. Então o objetivo dele, comprovar se as doutrinas ensinadas tinham fundamento racional, ele chega à seguinte conclusão depois, que é o que a gente depreende da leitura do livro. As doutrinas sobre céu, sobre inferno, sobre anjos, sobre demônio, são apenas complexas teorias, elaboradas pela cabeça dos teólogos, dos filósofos religiosos, mas não passam de teorias, não têm sustentação racional. Qual é o resultado, então? Ele estrutura o conceito da justiça divina segundo o Espiritismo. De todo esse estudo, dessa desconstrução do que se acreditava à época e das informações novas que os Espíritos trazem, ele então elabora o conceito, que nós vamos encontrar no capítulo 7, da primeira parte. As penas futuras segundo o Espiritismo. Então agora sim,
com a visão que os Espíritos trazem, nós temos condição de ter uma visão do que nos aguarda após a morte. E um apêndice do livro, que ele acrescenta na segunda parte, são os exemplos, que é exatamente aquelas pessoas que ele entrevistou, o resultado dessas entrevistas. Já foi falado pelo Eloy no início, são 64 entrevistas, 64 espíritos, sendo que alguns dão mais de uma comunicação, porque você precisa de um preparo, às vezes o espírito vem mais de uma vez. Então, nessa segunda parte, ele traz informações sobre o passamento, o momento da morte. Ele traz comunicação de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres, espíritos que viveram expiações terrestres aqui. Esse é o conteúdo, e agora eu vou passar para a Estela, que vai dar sequência contando algumas experiências observadas nessas entrevistas que Kardec efetuou. Boa noite a todos. Já que nós estamos olhando para o livro Céu e Inferno como um projeto de pesquisa, todos aqui que já fizeram trabalhos de pesquisa científica, para serem publicados em revistas científicas, ou trabalhos para faculdade, tudo, sabe que a parte das estatísticas é muito importante, e é muito difícil às vezes também. Essa parte que é feita para organizar e analisar os dados obtidos. Dessa forma, vai tornar o trabalho mais compreensível, possibilitar as nossas deduções e chegar às conclusões. Então, a parte estatística é muito importante de qualquer trabalho científico. A pesquisa de Kardec deveria conter os exemplos mais comuns e mais relevantes para o nosso estudo. E, a fim de tornar esse estudo mais didático, ele seleciona alguns casos, dentre as centenas que ele recebeu, das comunicações que ele recebeu, e divide em categorias de perfis psicológicos, para poder tornar mais fácil o estudo. Então, como já foi dito, as categorias são espíritos considerados felizes, 16 espíritos felizes, 6 espíritos que estão em condições medianas, não são sofredores, mas também não são felizes, 9 espíritos sofredores, um sofrimento assim em geral, 9 suicidas, 5 criminosos arrependidos, 5 espíritos endurecidos no mal, e 14 espíritos que passaram por muito sofrimento na terra, espíritos que passaram por expiações terrestres. Mesmo entre aqueles que pertencem à mesma categoria, por exemplo, dentro dos espíritos felizes, Kardec incluiu casos com histórias muito diferentes umas das outras. Por que isso? Nós que somos espíritas, muitas vezes as pessoas chegam para nós para perguntar: um amigo meu que era assim, assim, morreu. O que aconteceu com ele? Para onde que ele foi? Como que ele está agora? O meu primo se suicidou. Ele se suicidou de tal jeito, a vida dele era assim. O que aconteceu com ele? Para onde ele foi? Então, Kardec, mesmo dentro das categorias, inclui uma variedade de casos para nos dar o respaldo e o conhecimento para nós podermos responder essas perguntas. Olha, pelo que eu estudei, esses espíritos que fazem isso, acabam sofrendo isso. Então, ele coloca uma variedade de casos, mesmo dentro das mesmas categorias. E ele inicia com os espíritos felizes. Por que será que ele inicia com os espíritos felizes? Talvez para que quando nós lemos os seus depoimentos, descrevendo toda aquela felicidade, aquele júbilo que eles sentiram ao entrar no mundo espiritual, as maravilhas que eles viram, nós nos sintamos inspirados para agirmos da mesma forma, a fim de também conseguirmos aquela felicidade. E para nos servir então de modelo, de inspiração. E se ele começasse com os espíritos sofredores, lá com todo aquele sofrimento, aquela dor, talvez a gente desanimasse, fechasse o livro, né, e deixasse para lá. Então ele começa com os espíritos felizes para nos inspirar e dar vontade de continuar lendo. Então começa bem. São 16 espíritos felizes,
11 comunicações foram evocadas e 5 espontâneas. E Kardec elabora para cada um perguntas detalhadas para nós nos instruirmos. Ele pergunta o que esses espíritos sentiram, se eles estavam lúcidos logo depois da morte, o que eles viram quando despertaram do lado de lá, se eles reencontraram os familiares, como que era a aparência dele. Ele quer saber tudo. Ele quer saber para nos explicar, para nos instruir. Então, nós reunimos os pontos semelhantes que encontramos nessas notícias e vimos que entre esses 16 espíritos, 14 nas suas comunicações deram conselhos aos encarnados, mostrando realmente que são espíritos bons, né, que querem nos aconselhar, nos guiar. 13 se mostraram maravilhados com as condições que eles encontraram no mundo espiritual, com as cores, com a beleza, a leveza dos seus corpos, a rapidez dos pensamentos. 13 deram esses depoimentos. Outros 13 descreveram a morte como um processo de libertação. O corpo é visto como uma prisão, uma carcaça. 11 relatam ter tido uma separação do corpo e do espírito muito rápida. E esses mesmos 11, essas 11 pessoas recobraram a lucidez de uma forma muito rápida também. Tanto é que alguns, durante o preparo do corpo na câmara mortuária, antes ainda do enterro, já estavam dando comunicações, de tão rápido que tinha sido essa separação, essa lucidez. Bem interessante. 10 contam que reencontraram com amigos e familiares, foram recebidos por amigos e familiares. E 6 relatam ter sentido alívio das dores quando despertaram. Então, só coisa boa, né? Uma coisa que eu queria explicar, que alguns podem falar, nossa, mas de 16, só 6 tiveram alívio das dores. Na verdade é o seguinte, não quer dizer que apenas 6 sentiram as dores aliviadas. É porque alguns não foram entrevistas, e sim depoimentos, principalmente nas comunicações espontâneas. Não foram em todos os casos que Kardec fez perguntas, alguns eram simplesmente relatos do próprio espírito. E talvez ele não sentiu a necessidade de falar se sentiu dor, se não sentiu dor. Além disso, alguns não estavam doentes quando morreram, então podem não ter sentido esse alívio das dores. E cada caso está ali por um motivo. Como já foi dito, alguns espíritos eram ricos quando vivos, quando encarnados, outros eram pobres, alguns passaram por doenças, outros tinham poder. Então ele coloca uma variedade de situações para nos dar esse respaldo, esse conhecimento. Por exemplo, um exemplo muito curioso, assim, que a gente tenta, cada comunicação que nós lemos no Céu e Inferno, a gente tem que pensar, por que Kardec colocou esse aqui entre tantas comunicações? E tem uma muito interessante, que é do Dr. Vinhal. Ele era um membro da Sociedade Espírita de Paris. E quando ele estava encarnado, eles tinham feito uma experiência com ele. Ele dormiu e durante o sono, o espírito dele foi evocado para se comunicar através do médium na reunião. Então, ele deu uma comunicação encarnado durante o sono. Então, Kardec incluiu esse exemplo aqui, porque depois de desencarnado, ele voltou, deu também uma comunicação rapidamente após a morte do corpo, logo recobrou a lucidez, e Kardec faz a pergunta para ele, qual que é a diferença de se comunicar como encarnado e como desencarnado? E lá no Céu e Inferno está explicado, ele dá a resposta, que a liberdade é muito maior e tudo. Mas cada caso que está ali tem um motivo. E para nós termos, então, um gostinho do que é essa felicidade sentida pelos espíritos bons, vamos ver o depoimento de 2 espíritos entrevistados, 2 trechinhos. Foi perguntado, em que consiste a vossa felicidade? Um médico russo respondeu, isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, mas um contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Parece muito bom. Agora o Victor Leboeuf, o depoimento dele. Desejais saber como estou agora.
feliz, felicíssimo. A felicidade. Ah, não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas, quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Então, o que a gente acha de mais feliz aqui na Terra, férias, praia, nem se compara com essa felicidade que eles descrevem aqui. E isso nos inspira, né? Nos dá vontade de sermos assim também. A próxima categoria são os espíritos em condições medianas. São 6 comunicações, 5 evocadas e 1 espontânea. Todos os casos aqui são muito curiosos e excelentes objetos de estudo. Mas, 5 tinham percepção dos erros que cometeram quando encarnados. 4 tiveram uma duração um pouco mais prolongada daquela perturbação que existe após o momento da morte. Aquela confusão que não sabe se está morto, se não está, que fica sentindo ainda o corpo. Então, em condições medianas já é um pouco mais difícil. 3 relataram arrepender-se por não terem aproveitado bem o tempo de vida na Terra. E isso é uma coisa que ressalta muito assim, nos espíritos em condições medianas. Quando perguntam, você está feliz? Ele responde, olha, eu poderia estar feliz se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Ele sempre tem arrependimento, se eu tivesse aproveitado melhor o tempo. Eles não estão felizes ainda. E 3 aconselham as pessoas encarnadas que reparem as faltas antes de desencarnar. Porque eles não fizeram isso e estão arrependidos. Se eles tivessem aproveitado bem o tempo, estariam lá na categoria dos espíritos felizes. E todos os casos, então, nessa categoria são bem interessantes. Por exemplo, tem uma mãe que ficou doente e ela era muito apegada com a família dela. E quando chegou o momento dela se desprender do corpo, ela percebeu que aquele momento estava chegando e se segurou ali no corpo para não morrer de preocupada com a família, como que a família ia ficar, e conseguiu prolongar por alguns meses a vida dela na Terra. É um caso bem interessante. São Luís vem explicar, será que se a gente quiser, a gente pode prolongar só pela nossa vontade a estadia aqui na Terra? Quais são as condições? Em que situações isso pode acontecer? Então, o interessante dos casos é que não tem só os depoimentos, tem a análise dos espíritos, o comentário de Kardec, para a gente realmente estudar os casos. Um outro exemplo é um homem que pouco antes da morte falava dele mesmo na terceira pessoa. Ele estava lá deitado e falava, ele está sentindo frio, ele precisa de um copo de água. E daí eles evocaram ele depois da desencarnação e perguntaram, por que você se referia a ele, né? E ele explica que ele já via o corpo separado dele. Tinha uma espécie de desdobramento. Então, eles analisam também esse caso, como que isso é possível, explica a teoria por trás disso. Tem um outro bem interessante que traz uma análise, uma comparação do homem de bem segundo a justiça humana e o homem de bem segundo a justiça divina. E é um senhor que todo mundo considerava uma pessoa boa, mas que ele fala, olha, eu não fiz muita coisa ruim, mas eu deixei de fazer muita coisa, fiz algumas coisas que os homens não consideram ruim, mas Deus considera. Então tem todo um estudo em cima disso. E, enfim, todos os casos trazem algum aprendizado para nós. A próxima categoria é dos espíritos sofredores. Foram 9 comunicações, 8 espontâneas e 1 evocada. Por quê? Se nós prestarmos atenção, até agora, a maioria dos casos estava sendo evocado e menos espontânea. E agora, de 9, 8 são espontâneas. Uma explicação possível que a gente tenta dar para por que tem mais comunicações espontâneas entre os espíritos sofredores é de que é difícil julgar só pelo caráter da pessoa se ela está sofrendo ou não. Diferente, por exemplo, um suicida. Você coloca facinho na categoria dos suicidas. A pessoa tirou a própria vida, é um suicida. Agora, como saber quem é sofredor? Além disso, uma segunda explicação é porque existem muitos, mas muitos espíritos sofredores no mundo espiritual. Nós vemos isso na reunião mediúnica. Quantos espíritos não são auxiliados com a doutrinação? Então, os próprios guias encaminham esses espíritos, os espíritos que mais precisam de alívio, de consolo, para darem essas comunicações espontaneamente, sem precisar ser evocado. Mas vamos lá.
Entre esses 9 espíritos sofredores, 8 demonstraram ter sentimento de culpa, consciência pesada, arrependimento. 8 pedem que orem por eles, ou então pedem socorro, porque aquilo que eles estão sofrendo é muito angustiante. Por exemplo, um espírito afogado que pedem que socorram ele. Um outro que não consegue se desprender do corpo, pedem que eles vão orar em cima do túmulo dele para ele conseguir se libertar. Tem muitos casos interessantes. A gente tenta resumir aqui só em números, mas isso aqui tira muito toda a riqueza dos casos, assim. É mais para despertar a curiosidade. 7 estão muito angustiados, sofrendo muito. 6 aconselham os que ficaram, mesmo sofredores, eles aconselham: olha, não façam isso que eu fiz. 5 tiveram muita dificuldade em se desprender do corpo. 3 ainda estão passando pela perturbação dolorosa, ainda ressentem um pouco do corpo, ainda estão meio confusos, não sabem o que está acontecendo. 4 melhoram ao longo das manifestações. Lembra que foi dito que não é assim uma comunicação por espírito? Alguns dão várias comunicações. E alguns na primeira comunicação estavam muito mal. E na última comunicação já tinham melhorado bastante. Então 4 melhoraram ao longo das manifestações. E 3 não têm esperança nenhuma no futuro. Acham que não vão conseguir, que aquele sofrimento vai durar para sempre. Um caso... Vamos dar uma olhada no trecho de um espírito que era muito avarento quando encarnado na Terra. 5 anos após a desencarnação, ele estava preocupado com as coisas que ele tinha deixado na Terra. Olha lá. O dinheiro do qual se apossaram os miseráveis, a fim de o repartirem, venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens, como se não mais me pertencessem. Fazei que se me faça justiça, já que a mim me não ouvem. Então ele se comunicou pedindo que façam justiça, que parem de mexer com os bens dele, ao bel prazer dos herdeiros, né? E no final da comunicação ele já parece um pouco mais lúcido, porque ele fala assim: orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. E o interessante é que ele assina François Riquier, Rue de la Charité, número 14. E esse endereço... Tinha uma das médiuns que conhecia esse senhor de muitos anos, tinha alugado uma casa dele, mas faziam muitos anos que ela não ouvia falar dele. Quando eles foram conferir, esse tinha sido o último endereço que ele tinha morado realmente. Então tem muitas dessas curiosidades, desses fatos interessantes. Por exemplo, um espírito que se manifestou, que tinha sido morrido afogado, que estava ainda sentindo aquelas dores, quando foram procurar, há poucos dias, numa cidade lá vizinha, tinha saído no jornal a notícia de que um marinheiro tinha se afogado e identificaram aquele espírito. Foi bem curioso. Inclusive, as pessoas nessa reportagem, os familiares falavam: nossa, mas esse homem era um justo, como que morre uma morte sofrida assim, no mar, afogado? E isso atormentava o espírito do lado de lá, porque ele tinha consciência pesada. Em outra encarnação, ele tinha ensacado pessoas e jogado no mar. Então, quando as pessoas falavam: nossa, mas que pena que ele morreu, ele sentia uma angústia, consciência pesada, porque ele sabia que aquilo era um resgate das faltas dele. E um caso que foi profundamente discutido no livro, com várias comunicações, foi o de Claire. Era uma mulher muito egoísta, que não fez absolutamente nada de bom para ninguém, só se preocupava com ela mesma. E a sua punição é que lá do outro lado não tinha ninguém que se interessava por ela. Ela ficava no meio das sombras lá, sem nada para fazer, sem conversar com ninguém, sem ver nada. E ela é tão egoísta e mandona, ela continua, que ela vem na comunicação reclamando que não estão fazendo prece para ela. Ela vem cobrar prece, que esqueceram dela, que ela está sofrendo muito e eles não fazem nada para ajudar ela. E daí, olha só, vamos ver então o que ela falou. Depois, passado o tempo, ela já ficou um pouco melhor. Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam.
Agora o remorso do tempo perdido. Aí nessas 3 pontinhos ela aconselha eles a fazerem algumas coisas e dela termina: não me agradeças estes conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Então ela nunca fez aquilo que ela está falando, ela está realmente aconselhando porque ela está vendo que as consequências lá são muito ruins. São Luís comenta esse caso, Kardec comenta esse caso. Por quê? Porque isso é muito comum. As pessoas que são egoístas e que não fazem nada de mal, assim, segundo as leis da terra, mas elas não pensam em ninguém, não fazem nada de bom, só pensam nos seus interesses. E por isso, esse caso é bem estudado e serve de alerta para nós, para que nós saibamos o que vai acontecer se nós fizermos isso. E todos esses exemplos, eles não servem para a gente ficar entretido, achando curioso, achando legal. Nossa, olha, esse matou aquele morreu. Não é só de curiosidade. Os espíritos alertam o tempo todo que nós devemos estudá-los para não cometermos as mesmas faltas e não sofrermos a mesma punição. Olha só o que o Guia da Médium fala nesse capítulo. Nunca esqueçais os ensinos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos, e notadamente nas suas causas, visto serem lição que a todos aproveita, no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Então a gente tem que ver, olha, esse está sofrendo, qual foi a causa disso? O que ele tinha feito? Então eu não vou fazer isso não, que eu não quero sofrer, quero ser feliz. A próxima categoria é de espíritos suicidas. De 9 comunicações, 8 foram evocadas e 1 espontânea. Então, vendo os pontos semelhantes, 8 relataram sofrer muito. 5 dos casos tinham atenuantes, que são aquelas circunstâncias que diminuem a gravidade do ato cometido. Por exemplo, tinha um pai que tinha se suicidado, no caso o pai e o conscrito, ele se suicidou porque se tivessem 2 homens na casa, o filho dele iria para a guerra. Então ele se suicidou para o filho ficar em casa e não ter que ir para a guerra. Ele tinha uma boa intenção por trás disso, então é um atenuante para o caso dele. Um outro caso é de uma mãe, que o filho acabara de desencarnar, ela foi lá no outro, ela falou assim, eu já te sigo, meu filho, foi para o quarto e se enforcou. Esse também tem um outro atenuante, porque ela queria ficar junto com o filho, né? Foi ignorância, foi um momento na paixão e tudo, do amor e tal. Então é um atenuante. Um outro exemplo também que tem um atenuante é um moço apaixonado que, ao ser rejeitado pela noiva, agiu por impulso e se matou na hora. Então não foi uma coisa premeditada, se deixou levar pelas paixões. Todos esses casos, então, têm atenuantes. Mas isso não quer dizer que, então tudo bem, não tem problema se suicidar. Não, continua sendo um crime contra as leis divinas, eles vão pagar por isso, mas a pena talvez vai ser um pouco mais curta, um pouco mais leve, porque a intenção deles não era de todo má. 4 desses espíritos suicidas pedem que orem por eles. 4 acham que esse sofrimento vai ser eterno. E isso faz parte da punição deles. O sofrimento não vai ser eterno, mas eles acreditarem que vai durar para sempre é uma forma deles expiarem a falta deles. 3 ainda sentem as repercussões psicológicas da decomposição do corpo, os vermes corroendo, às vezes o corpo já se decompôs faz tempo e eles ainda persistem sentindo essas sensações. 2 revivem o momento da morte, inclusive um que se atirara de um lugar muito alto e sentia o vácuo sob os pés, já faziam anos que ele tinha se suicidado e ainda se sentia caindo. 2 se mostravam revoltados com as condições que eles estavam, inclusive aquela mãe que se suicidou, que ficava blasfemando contra Deus, que Deus é esse que não me deixa ficar junto do meu filho, né? O filho também se comunica e fala, nossa, que pena, se minha mãe tivesse esperado um pouco mais, a gente tinha se reencontrado, agora a gente não vai poder se ver e tal. Bem interessante. Mas assim, o que fica muito claro das manifestações dos suicidas é que as penas nunca são iguais, porque as situações são muito variadas. Então, olha só, tem 2 trechos que mostram isso.
No suicídio da samaritana, é dito assim, em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Então, não existe falta que não vai ser punida, mas a punição é muito variada. No Mãe e Filho, é dito assim: assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Então, está falando a mesma coisa. Não quer dizer assim, esse pulou do prédio, então ele vai sofrer por 10 anos, porque o outro que eu conheço pulou e sofreu isso. Não, as circunstâncias são muito diferentes, e isso ele deixa muito claro. Uma outra parte nesse capítulo dos suicidas que é muito importante para nós é esse trecho, ó. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, suicidar-se não é apenas enforcar e tal, aqueles clássicos, né? Suicídio também, o suicídio indireto, né, como é chamado, quando nós ingerimos alimentos que não fazem bem para o nosso corpo, quando nós fumamos, ingerimos bebida alcoólica, utilizamos drogas, medicamentos em excesso. Isso nós vemos no nosso lar, até quem só assistiu o filme lembra que ele era chamado de suicida. Por quê? Porque ele era um médico lúcido e fumava, bebia, tinha provocado a doença nele mesmo. Então, aqui fica um alerta para nós. Então, nós seremos responsabilizados por esses atos que nós fizermos, principalmente porque nós temos o conhecimento. Então, a nossa responsabilidade vai ser maior ainda. A próxima categoria é dos espíritos criminosos arrependidos. Foram 5 comunicações, 3 evocadas, 2 espontâneas. Todos os 5 espíritos estavam com a consciência pesada, arrependidos, né? Por isso que estão na categoria criminosos arrependidos. 3 ainda estavam confusos, sem entender bem o que tinha acontecido, se estavam vivos, se estavam mortos, estavam naquela confusão. 3 estavam morrendo de medo de se encontrar com as vítimas deles. Inclusive, já tinham morrido, estavam morrendo de medo, né? Então, eles estavam com receio de ver essas vítimas. Inclusive, alguns, a vítima já tinha perdoado, estava querendo encontrar com ele, conversar, dizer isso. Mas a vítima falou, não, eu não vou me aproximar porque ele vai ficar com muito receio, ele não quer me ver. 3 já desejavam reparar as faltas, os crimes cometidos por eles. 2 ainda ressentiam o momento da morte. Inclusive, muitos deles tinham sido condenados na guilhotina. E eles sentiam a navalha chegando no pescoço ainda. 2 pedem que orem por eles. 2 acreditam que esse sofrimento é eterno. E 2 ficam revendo o momento do crime. Esse trecho aqui é bem interessante. As mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. O que isso quer dizer? Que o mesmo crime praticado por espíritos em graus diferentes tem punições diferentes, porque o conceito de sofrimento para esses espíritos não é igual. Por exemplo, um homem que havia degolado o irmão e assassinado a irmã assassinado a mulher por ciúme, a punição dele era permanecer por séculos naquela casa onde ele tinha cometido o crime, não conseguia sair de lá. É uma punição bem física. Outros sentiam o fogo, um que tinha sido padre e assassinou um arcebispo, foi condenado à morte, ele sentia o fogo como se fosse do inferno. Então são sensações materiais. Mas já aqueles espíritos, então os mais atrasados, sofrimentos materiais. Já aqueles espíritos mais evoluídos, o sofrimento deles é mais moral. A consciência pesada, a culpa, a vergonha, já é sofrimento suficiente para eles. Não precisa um sofrimento físico, um sofrimento material. Então, esse trecho é bem interessante para nosso conhecimento. E entre os criminosos arrependidos, está um caso muito curioso do Jacques Latour, um assassino condenado e executado. Ele não se manifestou na Sociedade de Paris. A primeira comunicação dele foi em Bruxelas, quando Kardec estava viajando para essa cidade para acompanhar o grupo
da reunião mediúnica que acontecia ali. E por que esse caso é interessante? Porque naquela época, a maioria das comunicações era por psicografia, ou seja, os médiuns escreviam aquilo que os espíritos queriam. Então, quando Jacques Latour começa a se comunicar por psicofonia, falando através do médium, os participantes da reunião ficam espantados, assombrados, porque para eles é algo inusitado. É engraçado ler a descrição que Kardec faz, como se fosse uma coisa, nossa, espantosa. O espírito está falando através do médium. Vamos ler então. Responde o médium de viva voz. Então, viva voz, está falando. Aí tem o que o espírito falou, que eu tirei. É só a descrição de Kardec agora. Depois começou por uma cena indescritível, que não durou mais de meia hora. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, o seu sofrimento, o tom da sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido, que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Aí só o finalzinho. Ele diz assim: se ele buscou os órgãos do médium, querendo dizer que ele falou através do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Tal manifestação lhe fora talvez permitida, não só em benefício próprio, como também para a edificação dos circunstantes. Então foi só o médium começar a falar ali que eles já ficaram assustados, porque para eles psicofonia era obsessão, era possessão. E hoje é uma coisa tão... Porque uma coisa é você falar, me ajuda, e a pessoa chorando, e outra coisa é você ler no papel, né? Me ajuda. É outra energia. Então eles ficaram surpresos e serviu para o próprio grupo crescer. Mas hoje em dia, isso é engraçado porque para nós, quem participa hoje de reunião mediúnica, sabe que a maioria das comunicações é por psicofonia. Porque os espíritos que vêm são, a maioria, sofredores, precisando de alívio. Então imagina se ele ficar escrevendo até a gente conseguir responder. É muito mais fácil falar, já responde, já consola, ele consegue se expressar muito melhor. As emoções, chora e tudo. Então, para nós isso é tão comum que é engraçado ver Kardec descrevendo, buscou os órgãos do médium. É bem curioso, eu quis colocar esse caso aqui por causa disso. Mas na época, a psicografia era necessária para nos deixar os registros, senão a gente não estava estudando esses casos hoje, se fosse apenas psicofonia. Nós não teríamos todos esses casos escritos para estudar. Não tinha gravador, né? Se fosse psicofonia, tinha que ter o gravador. E eu também fiquei pensando que os franceses são tão polidos assim, né? Parece que tem que ser tudo escritinho, organizadinho. Se fosse muita gritaria, muito choro, não ia combinar. Mas então, a próxima categoria é dos espíritos endurecidos. São 5 comunicações, 4 espontâneas e 1 evocada. Nenhum desses espíritos endurecidos no mal estão infelizes. Não, nenhum está feliz, todos estão infelizes. Não houve nenhuma mudança psicológica ou emocional desde a desencarnação. Eles estão exatamente iguais como eles eram na Terra. Se eles eram violentos, se eles eram frios, se eles eram cruéis, se eles eram preguiçosos, eles estão lá pensando da mesma forma. 3, desdenham os conselhos que são dados para eles. Eles não estão nem aí. Estão rebeldes a esses conselhos, rebeldes à justiça divina. 2, reclamam que sentem muito tédio, que não tem nada para fazer, que eles não têm paz, porque eles sentem muito tédio. E quando eles são convidados a orar, eles não querem orar porque dá muito trabalho. Eles têm preguiça até de orar. E o guia da médium esclarece que os espíritos ociosos, entediados, inúteis, são mais difíceis de se regenerar do que aqueles espíritos considerados maus mesmo, malvados. Por quê? Porque esses espíritos ociosos, eles não têm nem energia para fazer nada, nem para orar. Então, imagina se regenerar. Agora, enquanto isso, aqueles que são considerados maus,
quando são doutrinados, eles voltam-se ao bem com o mesmo ardor que eles se dedicavam ao mal. Então, eles pegam aquela vontade, aquele ardor e encaminham para o bem. Então, é mais fácil de regenerar esses espíritos do que aqueles preguiçosos, entediados. A última categoria são os espíritos que passaram por expiações terrestres, que sofreram muito. Nessa categoria, nós vemos muitas comunicações de crianças doentes, de pessoas que passaram a vida toda doentes, ou cegos, ou surdos, sofrimentos atrozes, que perderam a família, eram órfãos, e todos são evocados. Então, nesse capítulo estão depoimentos de pessoas boas que sofreram muito na terra, e todas foram resignadas, não reclamavam desse sofrimento, estavam passando por tudo aquilo e ainda agradecendo a Deus, orando. Se elas eram boas, por que elas sofreram? Foi essa pergunta que Kardec fez, e os próprios personagens, quando desencarnados, responderam, ou então espíritos responderam, mostrando que, na verdade, em vidas passadas elas tinham cometido erros, e esses sofrimentos eram expiações de erros cometidos em vidas passadas. Nós vamos então ver 2 casos bem interessantes, contar o caso do Antônio B., que era um escritor, um homem muito íntegro, que aparentemente morreu. Tinha até o cheiro assim de decomposição de um corpo morto. Então foi uma morte aparente, e foi sepultado. 15 dias depois, como a família estava falando, enterrou um medalhão junto, a gente precisa do medalhão, desenterraram, e quando abriram o caixão, encontraram ele virado de bruços, e com um pedaço da mão tinha sido comida, na agonia e no desespero. É um sofrimento terrível, né? E então eles evocaram esse espírito do Antônio B. para explicar por que ele tinha tido que passar por esse sofrimento tão atroz. Ele era um escritor, um homem íntegro, respeitado. E ele contou que numa existência anterior ele enterrara a sua mulher num poço e que ela lhe morrera. Então aquele sofrimento tinha sido um resgate pelo erro cometido. O caso do Letil, ele era um industrial que estava trabalhando, e a caldeira de verniz fervente caiu em cima dele todo, ficou incandescente, queimou o corpo inteiro. Ele ainda foi tentando andar para casa, e eles descrevem os pedaços de carne caindo com os ossos expostos. É terrível. E ele ainda sobreviveu por 12 horas após essas queimaduras, sem falar um ai de reclamação, sem blasfemar, orando e tudo, muito resignado. E após ser evocado, ele explicou que havia mais de 200 anos, ele havia sido o juiz que havia mandado uma menina de 12 anos para a fogueira, e como ninguém tinha coragem de queimar ela, tinha sido ele mesmo o carrasco, ele mesmo tinha queimado a menina de 12 anos. Então ele precisou passar por isso para ficar em paz com a própria consciência. Eram as fogueiras da Inquisição. E esse capítulo das expiações terrestres encerra o livro O Céu e o Inferno, nos mostrando que não existe sofrimento sem causa, e que nós devemos enfrentar as nossas dificuldades sem nos rebelar, sem nos revoltar contra Deus e sem nos queixar, porque elas são resultado das nossas próprias escolhas. Eu vou colocar um trecho aqui agora que um espírito coloca no capítulo 8, o Erasto. Ele diz o seguinte: considerando quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, os atos de barbaria que hoje repugnam, quantos assassínios cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida de outrem, esmagado o fraco pelos poderosos sem escrúpulo, então compreenderemos que muitos dos nossos contemporâneos, inclusive nós, tem de expungir máculas passadas, e tampouco nos admiraremos do número considerável de pessoas que sucumbem vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas.
Aí ele termina, ele fala: o despotismo, o fanatismo, a ignorância e os prejuízos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida enorme que ainda não está saldada. Portanto, nós temos muitas dívidas a pagar, muitos desafios a enfrentar, mas nós devemos suportar tudo com paciência, resignação e gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados, reparando as faltas que nós cometemos. Nós sabemos que uma felicidade indescritível nos espera do lado de lá, se nós cumprirmos o nosso papel aqui. E é isso, então. Então agora, conforme nós anunciamos na semana passada, nós vamos ver um estudo de um dos casos que está no livro Céu e Inferno. Ele é intitulado Duplo Suicídio, por Amor e por Dever. Está no capítulo que trata das comunicações de suicidas. E essa história foi publicada em um jornal no dia 13 de junho de 1862. Ela trazida ao conhecimento, e eles acabam evocando o espírito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí nós vamos ver agora como que se desenrola, baseado no que o jornal conta e baseado no que Kardec diz. Eu vou desligar então a nossa... Mas como eu vou desligar e depois não vou ligar de novo, já fica logo a pergunta. Nós praticamente, ao longo de todas essas edições do Plantão Doutrinário, nós conhecemos o livro Céu e Inferno. E o convite que fica, com essa beleza toda, vale a pena estudar. Eu acho que essa riqueza de casos que foi apresentada aqui hoje, essas diversas nuances, por si só já merece um mergulho de cada um de nós nesse livro, com muito carinho, com muita atenção, fazendo aquelas perguntas chaves de quem dialoga com o autor. Por que ele colocou essa comunicação? Por que o Espírito disse isso? Por que o médium sentiu aquilo? Por que veio espontaneamente? É nesse diálogo com o autor que a gente realmente internaliza o conhecimento e percebe a profundidade da abordagem que a obra faz. É assim que nós construímos a nossa cultura doutrinária, a nossa convicção, aquela fé inabalável que resiste a qualquer raciocínio. Como diz Kardec, fé verdadeira só o é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, vêm as descobertas científicas, vêm as novas conquistas tecnológicas, e ainda assim, nada dessas descobertas demonstra que a nossa fé está errada, que os fundamentos da nossa crença estão equivocados. Essa é a fé verdadeira. E a gente só vai construir essa fé se nós estudarmos de fato, com esse rigor, com esse interesse de ir a fundo, de entender realmente o que traz ali. Considero o maior presente que nós recebemos nos últimos séculos essa prova de que nós continuamos vivos após a morte, que a morte não existe. Como dizem alguns palestrantes, o Espiritismo matou a morte. Não existe mais morte agora, essa certeza nós levamos. É por isso que nós afirmamos no início, Kardec desconstruiu todas as crenças que existiam acerca do que acontece depois da morte. Aquelas teorias mirabolantes, elas caíram por terra, porque analisando essas comunicações a gente consegue ter uma visão muito clara, uma certeza do que nos aguarda após a morte do corpo. Então nós vamos desligar o nosso data show, deixando mais uma vez o convite para que cada um procure estudar esse livro maravilhoso, como as demais obras de Allan Kardec, que é um verdadeiro tratado. E aí nós vamos então aguardar os nossos colaboradores, que são jovens, que participam lá da Sociedade Espírita Francisco de Assis, que gentilmente concordaram em vir aqui encenar. Não tivemos muito tempo de ensaiar, porque também nós estamos preparando o Encoraje, e todos eles estão envolvidos na preparação, na parte artística, na parte das oficinas e na organização. Então não deu tempo de muito ensaio, é meio improvisado. Também nós não temos aqui um camarim nem nada, então quero que vocês relevem aí e encham-se de boa vontade, com silêncio absoluto, porque nós não temos microfone e o salão é grande. Vamos receber os nossos atores. Cadê a mesura? No 3. 1, 2, 3. Agradecemos então
ao Cícero, que fez o São Luís, a Estela, que fez a Palmires, o Vinícius, que fez o Benjamin, o João Vitor, que fez o Senhor Denis, a Fernanda, que fez a Louise, a Andréia, que fez a Médium, e o Mateus, que fez o Allan Kardec. Bom, acho que vocês reconheceram o Kardec. Levanta aí, Kardec, vamos ver. O bigodão dele, a costeleta, né? Bom, gente, então assim, essa é a mensagem que nós trouxemos nesta segunda-feira. Procuramos respeitar rigorosamente o horário para não ser cansativo. Quando a gente fala de números, não é fácil lidar com números, porque fica realmente pesado, mas a gente teve essa preocupação de se ater absolutamente à obra kardeciana que nos propomos a estudar, apresentando dessa forma. Esperamos que tenha sido um enriquecedor para pelo menos alguns aqui. Para nós que estudamos, pode ter certeza que nós somos os que mais aprendemos, fomos os que mais ganhamos. E é por isso que nós aceitamos esse desafio. Embora reconhecendo a nossa desvalia, nós abraçamos essas tarefas, porque a gente acaba se obrigando a fazer um olhar diferente sobre a obra, e nós aprendemos com isso. Caso alguém queira fazer alguma observação, alguma pergunta, nós ainda temos mais 5 minutos para responder. Senão, eu passo a palavra para o nosso moderador e para o Vanim, para o encerramento, com a gratidão pela oportunidade de nos ter convidado, a mim e a Estela, e cumprimento aí ao Vanim pela coordenação do plantão doutrinário. Agradeço à diretoria da SEAC por essa parceria, cedendo as instalações, aos trabalhadores da SEAC que estiveram aqui fazendo o apoio logístico para as edições do plantão. E lembrando que no final do ano nós temos outra edição do plantão. Plantão porque é na verdade um plantão de estudos para a gente não desativar. 21 de dezembro, né, tá bem aí já, começa o outro plantão doutrinário de 2015. Diálogos com o mundo de Hermínio. Ah, sim. Diálogo com as sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda. Um grande pensador espírita, recém-desencarnado, é uma grande contribuição na área da mediunidade, na área da desobsessão, e fez outros estudos relevantes que vale a pena ler as obras deles. Era uma pessoa muito erudita e merece um olhar sobre esse livro dele, que vai ser o estudo dessa obra no plantão doutrinário de 2015. Ah, sim, bem lembrado pela Zuilma. Todos os centros espíritas mantêm N grupos de estudos, os mais diferentes assuntos. E agora, acabando o plantão doutrinário, passando o carnaval, esses grupos retomam suas atividades. Se alguém aqui ainda não está matriculado num desses grupos, procure um grupo de sua afinidade, aquele assunto que mais interessa, o centro espírita que seja mais perto da casa ou com o qual ele mais se afina, e comece. Não paga nada, não paga inscrição, não tem nada. É só vir e estudar e se beneficiar. Temos a nossa livraria, todos os centros espíritas têm uma livraria, tem biblioteca, que vende livro, que empresta livros. Quer dizer, nós temos uma infinidade de oportunidade de acessar essas informações. Outra coisa importante, antecipando, é que nós começaremos agora no início de março também, um programa de estudos, que vai ser 2 jornadas, uma aqui na SEAC e outra na Cefa. Às quartas e às sextas-feiras, é o mesmo assunto. Quem fala assim, não posso na quarta porque tem compromisso. Pode ir na sexta, então, lá na Cefa. É o mesmo assunto. Teve que viajar, perdeu uma aula, repõe lá. É um programa de estudo, são 7 ou 8 jornadas. 7 jornadas, 7 dias. São 7 semanas nesse estudo. Nós vamos fazer uma visão geral de espiritismo. É pré-requisito para tudo quanto é curso que a gente for fazer. É um programa de estudo da Federação Espírita do Paraná. Foi coordenado pela Sandra Della Pola. E os nossos multiplicadores aqui é o Eloy, o Vanim, o Maurici e o Wagner. Então vocês veem que pelo nome dos multiplicadores, pela origem, que é a Sandra Della Pola, a gente já sabe que é injeção na veia de conhecimento. Muito bom. Então já se preparem que a gente vai fazer uma ampla divulgação agora nas casas espíritas para todo mundo se matricular e participar. Um questionamento, perguntas, ele está ali ainda, por favor.
Então, como os casos são muito variados, por exemplo, a Claire, ela se arrependia por ter se dedicado só a coisas fúteis, apenas se preocupado com ela. Deixa eu lembrar. Em outras ocasiões. Tem os sofredores e as condições medianas, né? Eles muitas vezes não citam, inclusive porque para eles é um pouco sofrido falar. Eles falam, nossa, me arrependo. Tinha um que era o avô de uma médium, e ela queria saber se ele estava bem, e ele dizia que não estava feliz. E ela perguntava... Mas você era uma pessoa tão boa. E ele disse que ele tinha conflitos internos, coisas que ele tinha feito que ninguém sabia e que afetavam a própria consciência. Então ele não conseguia ficar feliz. Todos nós aqui, eu acho que nós somos espíritos em condições medianas, porque temos coisas ainda que gostaríamos de fazer. E, por exemplo, se nós morrêssemos agora, será que não teríamos arrependimento de não ter bem usado o tempo? O de condições medianas era principalmente isso, ter gastado o tempo, não ter dado atenção às coisas, por exemplo, ao estudo do Espiritismo, para facilitar mais o processo de desprendimento. Então, são inúmeros arrependimentos. Alguns não querem falar sobre o sofrimento, mas Kardec fala para que nós possamos estudar, por favor, nos diga. E eles comentam esse tipo de coisa. Que principalmente não ter aproveitado o tempo, de alguns que tinham crimes escondidos que ninguém sabia, mas eu não estou lembrando assim específico, sabe? Acho Mas no geral é bem isso mesmo, porque as pessoas vivem aqui no mundo iludido pelas coisas do mundo material. Então a gente pensa que quer ser bonito, quer ter dinheiro, quer ter poder, e quando você desencarna percebe que isso não tem valor nenhum, a não ser para você exercitar o poder, usufruir a riqueza para construir a felicidade alheia, entende? Então quando chegando lá e se deparando com isso, bate um vazio, uma frustração enorme, você fala, meu Deus, eu perdi 70, 80 anos da minha vida, não foi para isso que eu reencarnei. E aí quando se clareia a visão, as pessoas ficam querendo avisar os familiares, aproveita o tempo, acorda enquanto é tempo, você está aí e tal, né? Ele falou do tempo, do poder, eu lembrei de alguns príncipes, principalmente na Idade Média, que eram muitos feudos, então aqueles senhores feudais tinham muitos arrependimentos quando chegavam do lado de lá, porque tinham sido déspotas, não tinham beneficiado o povo, então esse tipo de coisa, tinham só pensado neles, vivido para a carne, para o prazer, pelo poder, pelo dinheiro, para a guerra. E chegando lá, eles lembram de tudo aquilo, quais são os valores reais e despertam. Então, tem muitos casos interessantes. Agora não está me vendo na memória. O que mais que você falou, pai, que eu lembrei de outra coisa? Falei da vaidade. A mesma Claire, tem uma parte bem engraçada que ela fala assim, para a gente só comer o que é necessário para manter a vida do corpo. Então, acho que provavelmente ela também se arrepende, talvez tenha comido demais. Então, essas pequenas coisas que eles citam, principalmente na forma de conselhos, esses sofredores, eles aconselham para não fazer como eles fizeram. Pessoal, eu queria só chamar a atenção ao seguinte, acho bacana a contribuição do Vlamir, está citando a opinião de uma pessoa, mas eu queria voltar a insistir mais uma coisa para vender o peixe. Vamos estudar Kardec primeiro, são 64 comunicações, com os mais diferentes perfis, resumido, focado no que interessa, não é uma opinião, não é uma visão. Agrega que lá, beleza, mas vamos estudar esse primeiro para a gente desenvolver essa percepção, daí a gente pega a obra lá e analisa mais aquela visão, entende? Mas aqui nós já temos resumidos, os casos curtos, focando no que interessa para a nossa instrução doutrinária. Então, assim, esse é uma coisa que vocês podem me achar chato, mas eu vou sempre insistir. Nós precisamos conhecer Kardec primeiro. Tem muito espírito aí que já leu Violetas na Janela, mas não sei o que, romance e tal, e não conhece nada de Kardec. O caso que a base doutrinária, os exemplos analisados com a visão racional, lúcida, clara do codificador está ao nosso alcance. Então, a divulgação do livro Céu e Inferno é assim, gente, vamos ler essa obra maravilhosa. 150 anos que ela está aqui, se nós fizermos uma pesquisa aqui para ver quem levanta a mão que já pelo menos não estudou, não leu ele inteiro, eu ouço arriscar que mais da metade aqui vai dizer que não leu ainda, não é? Então, se nós precisamos nos instruir, porque aqui já temos um manancial de estudo fantástico, com os mais diferentes perfis, conforme foi mostrado aqui. Beleza. O Inferno tem uma história de um homem que está prestes a morrer, ele fica com aquela morte aparente, vai ver os mundos felizes e tudo, depois volta, conta para
Experiência de quase morte. Tem lá no livro Céu e Inferno, como essa que o Vlamir, a nossa amiga, está dizendo. Muito bem, meus queridos amigos. Então, a gente vai se encaminhando para o fim. E eu gostaria apenas de fazer um último convite na noite de hoje. Agora, neste feriado de carnaval, mais especificamente nos dias 16 e 17 de fevereiro, às 16h30. Ora, então é segunda e terça, agora do feriado de carnaval, às 16h30 até às 18h30. Nós teremos a 4ª edição do projeto Reencontro com Jesus. Neste ano, nós vamos analisar a obra 50 anos depois, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Porque no ano passado foi a obra há 2000 anos, muito naturalmente a gente iria para a obra 50 anos depois, agora neste ano. 50 anos depois, episódios da história do cristianismo no século II. Então, neste projeto Reencontro com Jesus, a gente faz um encontro bastante informal, agradável. No primeiro dia, para vocês terem uma ideia, a gente vai então reunir aqui um grupo no meio, a equipe que está se preparando, estudando, e o público vai ficar conosco, a gente não vai ficar aqui em cima, o público vai ficar junto com a gente, e nós vamos discutir algumas passagens desta obra que remontam, então, às lições de Jesus e que estão contidas nela. Tá certo? E aí, no segundo dia, um mini seminário, 4 pessoas vão falar aqui, 20 minutos cada um, sobre alguns trechos específicos. Então, estão todos convidados, 16 e 17 de fevereiro, às 16h30 até às 18h30. Tá bem? Vaninho, quer complementar alguma coisa? Reencontro com Jesus? Almas queridas, a 5ª edição do Plantão Doutrinário encerrou-se. Digo-vos do fundo do coração que já estou com saudade. Mas dezembro de 2015, bem de novo. 21, terceira semana do mês de dezembro, nós iniciaremos então uma viagem. Vamos dialogar com o mundo de Hermínio Correia de Miranda. Uma criatura fantástica que, como esta obra extraordinária que nós acabamos de estudar, também foi deixada meio de lado no movimento espírita. Isso tem nos custado muito caro. Mas nós vamos resgatar esse mundo extraordinário do nosso querido Hermínio, fundamentalmente porque tem obras na área da mediunidade excepcionais. Né? Então nós vamos, desde que me deparei a primeira vez com o Diálogo das Sombras, nunca mais deixei de estudar suas obras. Né? Estamos felizes, então, estamos concluindo esta edição. Eloy já nos convidou para uma tarefa no dia 16 e 17, concito que venhamos todos. Por que é que estamos estudando há 2000 anos, no ano passado, e 50 anos depois agora? Porque temos uma base kardeciana. E nós vamos ver que o benfeitor Emmanuel não adultera o espiritismo coisa nenhuma. Mas para isso nós temos que saber a base doutrinária. Ele mesmo, Emmanuel, faz parte da equipe da codificação. Ele consta no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem excepcional, ele, Pascal, tratando do egoísmo. E muitos de nós não sabemos dessas coisas. Então nós precisamos ter esta base para estudar as outras obras. Fundamentalmente, a mensagem que nos veio pela inspiração é muito importante. Consta do Livro dos Espíritos, é a questão 165. Embora nós trabalhamos a 4ª parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, da onde o codificador desdobra a obra O Céu e o Inferno, Justiça Divina. Ele, lúcido, enxergava 3 séculos à sua frente, pergunta aos benfeitores da humanidade: o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Estamos tratando dessas coisas. Como é que acordamos do outro lado? É disso que foi tratado aqui hoje. E uma bela síntese de tudo que apresentamos nas outras etapas. Conclusão com chave de ouro. Respondem os luminares da humanidade. Uma influência muito grande, uma vez que o Espírito já compreendia
antecipadamente a sua situação. Poderia ficar por aqui. Os espíritas estamos encaixados até o pescoço aqui, ó. Mas eles continuam. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Foi o que ficou provado aqui hoje, inclusive na encenação. Porque não pensemos nós, por sermos espíritas, que vamos desembarcar amanhã em Bom Retiro, ou na colônia Redenção, ou na colônia Nosso Lar. Muito cuidado com isso. Muito cuidado os espíritas, porque temos um naco maior da verdade, como diz Raul Teixeira. E isso significa para nós uma imensa responsabilidade. Do fundo do nosso coração, a coordenação do plantão doutrinário agradece o carinho e a ternura de todos, esperando vê-los então na nossa 6ª edição, a partir de dezembro de 2015. Muita paz.